Durante 2 décadas, a história deste país foi tingida de sangue. A ditadura militar instaurada em 1964 cerceou as liberdades democráticas e reprimiu os descontentes com muita violência, tortura e morte. Entre aqueles que derramaram suor, lágrimas e sangue em seu clamor e luta por liberdade, alguns residem hoje em Mossoró, Rio Grande do Norte. Neste filme, eles vão falar do que viram e viveram na Pátria Armada Brasil. Minha vida sempre foi permeada pelo conflito, né? Desde as próprias condições de existência, né? Eu filho de um operário marítimo, dentro das contradições existentes na sociedade, era um lutador. E meu pai foi perseguido, não é? Torturado, preso, torturado. E isso você já nasce com a marca da contradição social. Isso aí me deu condições para, mesmo muito jovem, né, chegar aqui, chegar a Mossoró, não é? Integrar-me imediatamente ao movimento estudantil. Eu era garoto, tinha 15 anos, mas eu já vinha com fruto desse processo de luta de classe. Em 55 eu chego aqui, em 60 começo a estabelecer contatos com o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Daí eu já estava orientado pelo partido, já fazia cursos de formação marxista. Em 1967, após a queda, após a prisão, nós fomos levados para o DOI-CODE, que era o Centro DOI, Departamento de Operações Internas, CODE, o Centro de Cooperação de Defesa Interna, DOI-CODE, que era o centro de tortura, né, para repressão mesmo. Tanto que quando eu caí, os policiais já foram logo dizendo: você está condenado à morte, nós não queremos papo com você. Desse jeito, né? E identificaram o meu endereço, porque o endereço onde estava minha companheira, porque quando nós deixávamos qualquer aparelho é o local onde nós morávamos, a gente denominava de aparelho, que era um aparelho também. Claro, era um aparelho onde a gente trabalhava, fabricava bomba, fabricava todo o material necessário a qualquer operação que nós tivéssemos que realizar. E então, quando você sai, a norma interna de segurança da organização era estabelecer, se você sai, você estabelece do horário do ponto e dá 1 hora de segurança para voltar. Se dentro desse espaço de 1 hora você abrir, realmente você não cumpriu as normas da organização, né? E isso aí é passível de punição. E eu estabeleci para ela, como nós estávamos, o ponto era de 11h30, você tinha 1 hora, né? 12h30, eu tinha mais 30 minutos de Vitória de Santo Antão, porque eu caí em Vitória de Santo Antão e o nosso aparelho era em Gravatar, que é muito próximo, né?
E então eu estabeleci um prazo, acertei o prazo com ela de até 2 horas. Ela teria alternativas, não é, para sair, esvaziar o aparelho, não é, e cortar as quedas ali. As consequências eu que assumisse, você que assume. Você caiu, você assume as consequências. Até 4 horas da tarde, que eu estava na tortura, os caras diziam que tudo bem, agora vamos lá em Gravatá e vamos no aparelho dele. Tudo bem, 4 horas da tarde eu estava tranquilo, mas não confirmei endereço, não confirmei nada, eles tinham lá. Foi quando eu disse, vocês não vão encontrar mais ela não. Quando eu disse, não vão encontrar mais ela não, os caras se desesperaram, começaram a me espancar mais ainda, tá certo? E de fato, quando chegou em Gravatá, eles me disseram na rua, me diga onde é que fica a casa. Eu não, o endereço está aí, eu não sei onde é que fica não digo não. E não disse onde é que era a casa. Eu não saí na rua para entregar a minha companheira. Não faria isso. Saíram na rua e saíram perguntando às pessoas onde é que ficava a rua. E eu fiquei numa caravana, me lembro bem disso, um policial, eu atrás algemado, né, quando nós ouvimos um tiro. Né, e isso aí é que me deixou apreensivo. Eles mataram minha companheira. Quer dizer, a companheira estava lá. E você realmente, você se preocupa. Aí o cara sai, acompanha, quando vai dar a volta e vê uns caras que ainda estavam na rua, chegam lá, aí chega diante do aparelho da minha casa. Aí me retiram bruscamente, me levam para dentro. Quando eu vi, ela estava já sentada, né, sendo espancada. Eu estava numa cela em que, de outro lado da parede, divisões que eles faziam, tabiques, tudo, claro, bem frente à minha cela. Não deu para ver claramente, ver fisicamente, né, materialmente, as torturas pelas quais ela estava passando. Mas ouvi o gemido dela, ela chamava muito por mim. Ali ela foi levada, acredito, ou à loucura, ou ela foi levada a uma situação desumana, em tal nível que ela perdeu toda a sua condição de humanidade, né? Toda a sua condição, perdeu a vontade de viver. Para mim, eles levaram a Natália num processo frio, né, de esmagamento de personalidade, de pressão psicológica até o limite. Eu disse, olha, essa companheira não tem nada, eu deixei ela fora, não tem compromisso com o movimento, não tem nada. Ela me acompanhou apenas, assumiu que deveria me acompanhar e me acompanhou. Quer dizer, eu tentei, claro, você tem que fazer isso, não tinha dito nada realmente. Aí ele disse, não, mas está aqui, tem que falar, não tem esse negócio não. Aí pronto, essa foi a última vez que eu vi a Marina, a companheira, com vida. A tortura, claro que ela vai deixar muita marca, né? Porque eu passei por esse processo, né? Ainda hoje sofro as sequelas vivas, fortes disso aí, né? E consegui superar. Hoje, em relação ao que eu estava, estou muito bem. Para mim, valeu. Mesmo com a morte da minha companheira, se eu estivesse morrido nas torturas e ela estivesse aqui no meu lugar depondo, ela responderia do mesmo jeito, porque ela tinha consciência do que estava fazendo.
tinha 17 anos, estudava no Liceu do Ceará. Eram alunas assim, bastante conscientes politicamente, né? Tinha uma vida política lá dentro do liceu muito intensa. Qualquer acontecimento político, o liceu estava presente sempre, não é? Depois eu entrei num banco como contínuo, depois fui promovido, mas comecei a participar do movimento bancário. Foi nessa época então que eu entrei como vice-presidente dos sindicatos bancários de Fortaleza. Em 67. Em 68, em agosto ou setembro de 68, não me recordo bem se em agosto ou setembro, nós fizemos uma greve bancária, que foi a primeira greve bancária no Brasil, aconteceu em Fortaleza. Até aí tudo bem. Quando foi no dia 14 de dezembro, né, que veio dia 13 foi o ato institucional, no dia 14 de dezembro eles foram me buscar de madrugada na minha casa, né? Nos levaram para a escola de aprendiz marinheiro e nos colocaram cada um num calabouço lá, né? Então ficamos do dia 14 até o dia 30 presos lá na Marinha, né? Depois fomos soltos. Aí eu estava em casa, passei o Natal em casa, tudo bem, né? Tudo bom. De repente alguém telefona anonimamente e diz para que eu saísse porque eles iam decretar minha prisão preventiva, baseado na Lei de Segurança Nacional, não é? Eu disse, bom, quem espera por tempo ruim é Lagedo, né? Peguei um ônibus e fui para Recife, de Recife fui para o Rio de Janeiro e fiquei por lá. Ninguém sabia onde eu morava, nem onde eu trabalhava, né? Quer dizer, eu não dizia para ninguém, a não ser meus colegas ali de banco, mesmo que eram de lá do Rio de Janeiro, não sabia meu passado. Aí fui para São Paulo. Em São Paulo eu tirei outros documentos, né? Eu comecei a fazer faculdade, né? E comecei a dar aula. Criamos a primeira diretoria, fundamos essa associação de professores para depois transformar em sindicato de professores de ensino particular. E de repente o presidente da associação foi preso. Foi preso por envolvimento com o Partido Comunista, que nós éramos também ligados. E aí esse cidadão não foi fraco, né? Não culpo, não. Eu acho que ele não resistiu e aí levou uma pancada de gente, né? Isso foi a primeira vez que eu fui preso no DOI-CODE lá de São Paulo. Mas eu já estava com uma concepção diferente. Eu achava que não, que a luta armada não era o caminho para se derrubar a ditadura. Eu achava que só a luta social, nos sindicatos, no partido de oposição, partido, digamos assim, um MDB, era oposição consentida, mas era um lugar onde você podia desenvolver um trabalho político. Aí em sindicatos, em associações, em entidades civis, era esse o caminho. Nós fomos processados e depois eu fui absolvido, né? Acho que um mês depois que eu tinha sido absolvido, fui preso de novo, né? Aí até eu falei para os policiais, mas rapaz, eu acabei de ser absolvido, mas vai preso de novo. Mas eu tive muita sorte porque eu apanhei muito, levei muito choque elétrico. Bom, aí depois de um certo momento, eu já tinha passado por muita dificuldade, muito sofrimento, né? Aí eles trouxeram o Luiz. E foram fazer o que eles chamavam de acariação, né? O Luiz muito arrebentado, o Luiz estava só o trapo. Um trapo
Mas ele ainda teve a firmeza. Ainda teve a firmeza e a coragem de dizer: ele não é do nosso grupo, ele não tem nada a ver conosco. E foi mais torturado mais vezes, e ele disse: ele não tem, ele é meu amigo particular e não tem nada a ver. E conseguiu convencer. Eu fiquei mais 40 dias. A vez que eu sofri mais, né? Mas não fui processado. A pior lembrança que eu tenho, minha filha, não foi, digamos, nem as prisões. Os momentos de tortura são momentos de dores profundas, de sofrimento, mas, digamos assim, momento ruim é quando a gente sofre a decepção política. Eu entrei na carreira jornalística até por causa desse movimento todo que estava acontecendo. Primeiro fiz estágio, né, no jornal Última Hora, que era um jornal de circulação, de Samuel Weiner, e a gente tinha toda essa visão, né, de desigualdade social, tinha as favelas e a distribuição de renda. Então eu comecei a ter visão, assim, questionamentos sociais, e eu acabei mudando para o jornalismo por causa disso, sabe? Um dia eu estava na janela do meu prédio quando parou o carro do DOPS, era o pavor da época, parou o carro do DOPS na frente do meu prédio. No meu apartamento, na minha casa, por acaso eu tinha umas pilhas de jornal, né, Movimento, Opinião. Os caras entraram e desceram, o prédio lá em Santa Teresa, eu morava no Rio em Santa Teresa, os prédios, você sobe e desce, tem andar para baixo e para cima, e a rua é aqui. Aí entraram, eu quase morri de medo, falei, pronto, me acharam aqui como? Mas não, na verdade era um aparelho que tinha no meu prédio e eu nem sabia disso, de tão secreto que eram as coisas, entendeu? Tipo assim, naquela época foi muito importante também uma revolução cultural, sabe assim, porque por incrível que pareça, a caretice da ditadura, os militares, né, ao mesmo tempo, em Ipanema tinha uma galera que andava de, você viu, eu conheci o Gabeira com a sunga de crochê, que foi um escândalo naquela época. Caetano Veloso também, a gente ficava lá, estava todo mundo começando, assim, né, eles, a carreira deles. Então era um escândalo, imagina um homem de tanguinha de crochê, entendeu? Era para contestar mesmo, tipo assim, revolução, por outro lado, entendeu? Já que não pode ir pelo lado comunicação, falar, então a revolução, acho que teve uma revolução cultural, de questionamento de tudo isso. Até os hippies, né, teve nessa época também que surgiram, o movimento hippie, contestar toda uma sociedade careta, né. A Natália nasceu em Mombaça, né? Município de Martins, hoje Frutuoso Gomes. Ela toda a vida foi bem calma, bem tranquila, né? Se dava com todo mundo. Eles namoravam, aí quando falou em casar, eu perguntei a ela, né, se ela sabia que ele era de esquerda. Ela disse, sabia, né? No jornal, não sei se foi Diário de Pernambuco, que tinha a notícia, né, que ela tinha sido se enforcado, né? Na prisão, lá em Recife, né? Que eu sabia que não foi, né? Sabia que eles matavam, não ia dizer que tinham matado, né? Dizia que a pessoa se enforcou, suicidou-se. Na mesma noite eu fui para Recife, cheguei lá no DOPS, perguntei, aí disseram que ela tinha morrido, né? Tinha suicidado. Aí estava no cemitério de Santo Amaro. Aí eu fui lá no cemitério de Santo Amaro, que era no centro mesmo. Aí lá o governo me mostrou a cova. Aí eu trouxe, né? Que a mamãe queria, né? Exigiu que, né, que fosse buscar. Aí eu fui, né? Aí é enterrado aqui no cemitério, né? São Sebastião.